Imagine comprar a casa dos seus sonhos e descobrir que alguém já estava esperando por você. Esta não é uma história de filme de terror, não é ficção criada para assustar nas madrugadas. É um caso real que aconteceu em uma tranquila cidade americana e que transformou o sonho de uma família em um pesadelo sem fim. Um pesadelo que até hoje não teve solução. Derek e Maria Broaddus economizaram durante anos, trabalharam incansavelmente, sacrificaram viagens, luxos e momentos de lazer para um objetivo único: dar aos seus 3 filhos a casa perfeita. Em junho de 2014, esse sonho finalmente se concretizou. Por 1,3 milhão de dólares, eles compraram uma propriedade magnífica no endereço 657 Boulevard, em Westfield, Nova Jersey. A casa era tudo o que procuravam. Uma construção colonial dos anos 1900, imponente e cheia de charme, com 6 quartos espaçosos, um amplo quintal arborizado e aquela atmosfera de conto de fadas suburbano. As ruas eram largas e limpas, com árvores centenárias formando túneis verdes. Os vizinhos pareciam educados e discretos. Crianças andavam de bicicleta nas calçadas. Era o tipo de lugar onde você imagina criar seus filhos, envelhecer em paz e construir memórias felizes para toda a vida. Mas 3 dias depois de assinarem a escritura, antes mesmo de se mudarem completamente, algo inesperado chegou pelo correio. Uma carta endereçada simplesmente aos novos proprietários. Derek abriu o envelope esperando talvez uma mensagem de boas-vindas de algum vizinho amigável. Quem sabe um convite para um churrasco ou um jantar de integração. O que ele leu fez seu corpo inteiro tremer. Queridos novos vizinhos, permitam-me apresentar-me. Eu sou o observador. Minha família tem observado esta casa há décadas. Desde meu avô, passando por meu pai, e agora chegou minha vez. É minha responsabilidade cuidar dela. A casa me pediu para estar aqui para vigiá-la, e agora vocês chegaram. O tom não era diretamente ameaçador, mas carregava algo muito pior. Uma intimidade doentia, uma certeza absoluta de que aquela pessoa tinha algum tipo de direito sobre a propriedade. E então veio a frase que fez Maria deixar cair a xícara de café que segurava. Vocês trouxeram crianças jovens para casa? Quantos anos eles têm? A casa tá faminta há tanto tempo. Será que as crianças brincarão no porão? Ou preferem os quartos do segundo andar, aqueles voltados para a rua? Eu preciso saber. Eu estarei observando. Maria sentiu náusea instantânea. Derek releu a carta 5 vezes, procurando por algum sinal de que aquilo era uma brincadeira absurda, uma pegadinha de mau gosto, mas não era. O envelope não tinha remetente. A caligrafia era cuidadosa, quase obsessivamente organizada. E o conteúdo revelava que quem escreveu conhecia a estrutura interna da casa, os quartos, o porão, a distribuição dos cômodos. Eles tentaram se acalmar. Talvez fosse apenas um vizinho excêntrico tentando assustá-los. Talvez um adolescente entediado com um senso de humor perturbado. Mas algo naquela mensagem era diferente. Havia uma frieza calculada que não combinava com uma simples pegadinha. Mesmo assim, decidiram seguir em frente. Afinal, haviam investido todas as suas economias, os sonhos de uma vida inteira naquela casa. Começaram pequenas reformas, pinturas nas paredes, troca de alguns pisos, a remoção de uma escada secundária, os fundos que estavam em mais condições. Trabalhos normais de qualquer mudança. Mas então, apenas uma semana depois, a segunda carta chegou. E desta vez o observador mostrou que não estava apenas vigiando do lado de fora. Por que vocês removeram a escada dos fundos? Ela estava ali há mais de 50 anos. Por que mudaram a cor do corredor principal? A casa não gosta disso. Ela me contou. Vocês precisam parar de irritar a casa. Ela tem suas preferências, seus humores, e vocês não estão respeitando isso. Derek sentiu o sangue gelar nas veias. Como aquela pessoa sabia sobre a escada? As reformas tinham começado há poucos dias. Nem mesmo os vizinhos mais próximos poderiam ver o que estava acontecendo dentro da propriedade. Os operários trabalhavam discretamente. As janelas ainda tinham as cortinas antigas fechadas. Como diabos alguém sabia daqueles detalhes específicos? Maria não conseguia mais controlar o pânico. Olhava para todas as janelas, para todos os cantos escuros da casa, imaginando olhos invisíveis, observando cada movimento. Será que havia câmeras escondidas?
Alguém tinha acesso secreto à casa? Ou pior, alguém estava vivendo escondido ali dentro? Eles contrataram seguranças particulares para vigiar a propriedade. Instalaram câmeras de segurança por todos os ângulos. Trocaram todas as fechaduras. Derek até mesmo vasculhou cada centímetro do sótão e do porão, procurando por esconderijos, passagens secretas ou qualquer evidência de invasão. Nada, absolutamente nada foi encontrado. E então veio a terceira carta. A mais perturbadora de todas. Eu vejo tudo. Vejo suas crianças brincando pela manhã. A menina de cabelos castanhos, o menino de moletom azul, o mais novo que ainda usa aquela mochila de dinossauro. Vejo você, Maria, preparando café às 7h15. Vejo você, Derek, saindo para trabalhar às 8h30. Vocês acham que as câmeras vão me impedir? Vocês acham que trancar as portas vai me manter longe? Eu conheço essa casa melhor do que vocês jamais conhecerão. A casa tem segredos. Passagens que nem mesmo os antigos donos sabiam. E eu conheço todos eles. Sempre com Shay. A carta continuava, mas as mãos de Maria tremiam tanto que ela mal conseguia ler. Minha família sempre precisou de sangue jovem para manter a vigília. A casa exige sacrifícios, não de sangue literal, mas de presença de energia de vida. Por isso ela chama as crianças, por isso ela quer que elas brinquem nos quartos de cima, no sótão, no porão. Vocês trouxeram exatamente o que ela pediu. Maria abraçou os filhos e começou a chorar. As crianças, que antes estavam empolgadas com a casa nova, os quartos maiores, o quintal espaçoso, agora perguntavam por que não podiam mais sair. Por que as janelas estavam sempre fechadas? Por que mamãe e papai pareciam tão assustados o tempo todo? Derek ligou para a polícia novamente. Desta vez, uma investigação completa foi aberta. Detetives analisaram as cartas procurando por DNA na saliva dos envelopes. Investigaram vizinhos, ex-proprietários, qualquer pessoa que pudesse ter conexão com a casa. Entrevistaram dezenas de moradores da região. Vasculharam registros históricos da propriedade procurando por casos anteriores de assédio ou crimes. E não encontraram nada. Absolutamente nada. O DNA nas cartas estava contaminado, impossível de rastrear. Nenhum vizinho apresentava comportamento suspeito. Os antigos proprietários, uma família que havia morado lá por décadas, revelaram que também receberam uma carta estranha poucos dias antes de vender a casa. Mas não deram importância na época. Acharam que era apenas alguém nostálgico com a mudança de moradores. Enquanto isso, as cartas continuavam chegando, uma a cada 2 ou 3 semanas. Sempre com mais detalhes, sempre demonstrando que o observador sabia exatamente o que estava acontecendo dentro daquela casa. Horários, rotinas, mudanças na decoração, até mesmo discussões que o casal tinha na privacidade do quarto. Maria entrou em crise de ansiedade, parou de dormir. As crianças desenvolveram pesadelos. Derek, desesperado, contratou investigadores particulares, especialistas em segurança, até mesmo médiuns e pessoas que afirmavam poder limpar casas de energias negativas. Nada funcionou. A casa dos sonhos havia se tornado uma prisão psicológica. E o pior, eles não conseguiam vender. Quem compraria uma propriedade com esse histórico? Quando tentaram colocar à venda, foram obrigados a revelar a situação. Potenciais compradores desistiam imediatamente. 6 meses depois da primeira carta, a família Broaddus tomou uma decisão devastadora. Nunca iriam morar na casa. Simplesmente não conseguiam. O trauma era profundo demais. As crianças tinham medo. Maria não conseguia nem passar em frente ao endereço sem ter ataques de pânico. Mas abandonar a casa significava perder 1,3 milhão de dólares. Significava falência emocional e financeira. E mesmo assim, não havia escolha. A investigação sobre o observador se tornou uma obsessão, não apenas para a família Broaddus, mas para toda a comunidade de Westfield, e para o país inteiro quando a história vazou para a imprensa em 2015. Detetives da polícia de Westfield dedicaram centenas de horas ao caso. Analisaram padrões de linguagem das cartas, compararam caligrafias com amostras de centenas de moradores locais, investigaram cada pessoa que já trabalhou na propriedade, encanadores, eletricistas, jardineiros, pintores. Especialistas forenses estudaram o papel usado nas cartas, a tinta, o envelope. Até mesmo peritos em análise comportamental foram chamados para criar um perfil psicológico do autor. E todas as pistas levavam a nada. O que tornava o caso ainda mais perturbador
era a precisão das informações. O observador não apenas conhecia a estrutura física da casa, mas demonstrava conhecimento íntimo sobre reformas realizadas décadas atrás, sobre famílias que moraram ali nos anos 1960 e 70, sobre modificações arquitetônicas, que nem mesmo estavam nos registros oficiais da prefeitura. Uma das teorias investigadas envolvia os vizinhos imediatos. Havia 3 casas com visão direta para a propriedade. Uma delas pertencia a um senhor idoso e recluso, que morava sozinho e raramente era visto. Outro vizinho tinha câmeras de segurança que teoricamente poderiam capturar quem entregava as cartas. E uma terceira família havia morado ali por gerações. O senhor idoso foi interrogado. Ele negou qualquer envolvimento, parecia genuinamente confuso com as acusações, e não havia evidências que o conectassem às cartas. As câmeras do outro vizinho não mostraram nada suspeito. Menos as cartas simplesmente apareciam na caixa de correio sem que ninguém fosse visto as colocando. Como se surgissem do nada durante a madrugada. A família que morava há gerações na casa ao lado tinha um membro particularmente interessante. Um homem de meia idade, desempregado, que passava muito tempo em casa e tinha histórico de comportamento obsessivo. Ele se tornou o principal suspeito. A polícia o investigou profundamente, mas nunca conseguiu provas. Sua caligrafia não combinava. Seu DNA não estava nas cartas. E ele tinha álibis para alguns dos momentos em que as correspondências foram entregues. Meses se transformaram em anos. A família Broads processou os antigos proprietários da casa, alegando que eles sabiam do problema e esconderam essa informação durante a venda. O caso se arrastou nos tribunais. A mídia nacional cobriu a história intensamente. Programas do TV, podcasts, documentários. Todos queriam entender o mistério do observador. Mas nada, absolutamente nada, revelou a identidade do autor das cartas. Em 2019, 5 anos após a primeira carta, a família finalmente conseguiu vender a casa menos, com prejuízo enorme. Venderam por $959 mil, quase 400 mil a menos do que haviam pagado. Os novos compradores conheciam toda a história e decidiram arriscar, acreditando que as cartas eram uma farsa que havia acabado. Mas não havia acabado. Poucos meses depois de os novos proprietários se mudarem, uma nova carta chegou. Não direcionada a eles, mas enviada anonimamente para um jornal local. O observador escreveu: "A casa finalmente tem novos ocupantes. Eles são corajosos ou tolos? O tempo dirá. Eu continuo aqui. Sempre estive, sempre estarei, porque a casa não pode ficar sozinha. E minha família fez um juramento há muito tempo. Alguém deve sempre observar a 657 Boulevard. Sempre." A carta foi analisada novamente, mesma caligrafia, mesmo tipo de papel, mesma impossibilidade de rastreamento. Os novos proprietários, porém, tiveram uma experiência completamente diferente. Eles nunca receberam cartas diretamente. Nunca sentiram que estavam sendo observados. Vivem na casa até hoje, aparentemente sem problemas. Isso levantou novas teorias. Será que o observador tinha algo pessoal contra a família Broads? Seria alguém que os conhecia? Ou simplesmente perdeu o interesse após conseguir expulsá-los? Ninguém sabe. Documentários da Netflix e de outras plataformas recriaram a história. Investigadores amadores da internet criaram teorias elaboradas, desde conspirações envolvendo cultos secretos, até hipóteses de que tudo era uma farsa criada pela própria família Broads para sair de uma compra que se arrependeram. Essa última teoria foi intensamente debatida. Mas não faz sentido. A família perdeu centenas de milhares de dólares, sofreu trauma psicológico profundo e nunca se beneficiou financeiramente da situação. Especialistas em crimes psicológicos afirmam que o observador provavelmente é alguém com transtorno obsessivo-compulsivo severo, possivelmente com delírios relacionados àquela propriedade específica, alguém que genuinamente acredita ter uma conexão especial, quase mística, com aquela casa, alguém que pode ter crescido ali, ou que teve experiências significativas naquele endereço, e desenvolveu uma fixação patológica. Mas tudo isso são apenas teorias. A verdade permanece um mistério. E o mais assustador: se ninguém foi preso, se nenhuma evidência concreta jamais foi encontrada, se a pessoa responsável por aquelas cartas continua livre e nunca foi identificada, quem ainda observa aquela casa? Será que o observador realmente parou? Ou apenas
está esperando? Vigiando silenciosamente, como sempre fez, como sua família supostamente fez por gerações, a 657 Boulevard continua sendo uma casa comum, em uma rua comum. Os atuais moradores vivem suas vidas normalmente. Mas a sombra daquelas cartas nunca desapareceu completamente. Vizinhos ainda se perguntam, investigadores ainda especulam. E em algum lugar, talvez em uma das casas próximas, talvez em um apartamento a quilômetros de distância, ou talvez ainda escondido em algum canto secreto daquela propriedade, alguém ainda observa. Porque o observador nunca disse adeus. Ele apenas ficou em silêncio. E silêncio muitas vezes é mais aterrorizante do que qualquer ameaça. Este foi o caso real do observador de Westfield. Um mistério que nunca foi resolvido e que continua assombrando todos que conhecem a história. E você conseguiria morar em uma casa sabendo que alguém, em algum lugar, pode estar observando cada movimento seu? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esta história com alguém que precisa conhecer este caso perturbador. E se você gosta de mistérios reais que desafiam a lógica e nunca foram solucionados, inscreva-se no canal porque temos muito mais histórias assim para contar. Porque a realidade às vezes é muito mais assustadora do que qualquer ficção.